Fala pessoal, bem-vindo ao aula número 21 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui, para fechar o que a gente aprendeu nas últimas 3, 4 aulas sobre if, else, operador lógico e operador lógico ou, a gente vai fazer um pequeno exercício para testar se a gente realmente fixou bem os assuntos vistos. Então nessa aula a gente vai ter que criar um programa capaz de identificar se um número é um ano bissexto, ou seja, se o número que o usuário digitar é um ano, vai representar um ano, se esse ano é um número bissexto. Para fazer isso, eu vou chamar aqui a ajuda do nosso Wikipedia. Vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada. Mas basicamente a parte que interessa aqui é qual que é a condição para o ano ser bissexto. Então eu vou ler, não sei se talvez isso aqui esteja um pouco pequeno no vídeo, mas basicamente, vou ler aqui de qualquer maneira. São bissextos todos os anos múltiplos de 400, por exemplo, 1600, 2000, 2400. Segunda condição, são bissextos todos os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100, 1996, 2004, 2008, e não são bissextos todos os demais anos. Então vamos pensar isso aqui agora nas últimas aulas que a gente utilizou if, else. Então basicamente o que a gente tem é, se o ano for múltiplo de 400, ou se o ano for múltiplo de 4 e não for múltiplo de 100, quer dizer que o ano é bissexto. Então essa é a lógica que a gente tem que fazer. Então vamos agora traduzir isso para um código. Lembrando que esse código aqui vai estar na descrição do vídeo, se você não quiser digitar, é só fazer o download aqui do nosso blog, desse código aqui. Então beleza, o que a gente já tem até agora? Nós importamos o nosso scanner, criamos um objeto scanner, demos uma mensagem para o usuário, insira um ano, e aqui, através do nosso objeto scanner, a gente jogou o valor inteiro que o usuário digitar na nossa variável ano. Então até aqui deveria estar tudo claro se a gente assistiu às aulas anteriores. Bacana, agora vamos implementar aquele código que a gente tem que fazer para verificar se um ano é bissexto. Então qual que é a primeira condição? A primeira condição é se o ano for múltiplo de 400. Então, sem truques, eu vou colocar se ano for múltiplo de 400, então vamos entender o que a gente fez aqui, operador restante, se o restante da divisão de ano por 400 for igual a 0, ou, então a gente tem agora um ou, qual que é a segunda condição? É se o número for múltiplo de 4, mas não for múltiplo de 100. Essa é a segunda condição. Então eu vou colocar, se ano for múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, ano não for múltiplo de 100, então vamos entender o que a gente escreveu aqui. Só um minutinho, vou apenas colocar aqui o chaves e eu já vou explicar. Colchetes e já vou explicar. Então beleza. Então a primeira condição, lá no Wikipedia dizia, se o ano for múltiplo de 400. Até aqui beleza. Então essa parte aqui onde eu estou sublinhando aqui agora, a gente analisou se o número era divisível, era um múltiplo de 400. Ou, só que existe um ou. Se o número também, se o ano, ele for divisível, então essa parte, ele for divisível por 4 e ao mesmo tempo ele não for divisível por 100, e veja que aqui a gente utilizou o nosso operador aqui diferente. Então a gente usou diferente, ou seja, a gente falou, se o número ele não for divisível por 100 e ele for divisível por 4, ou se o número for divisível por 400, quer dizer que ele é um número, que esse ano é um ano bissexto. Então agora a gente pode dar uma mensagem para o usuário aqui apropriada. Então vou colocar o seguinte. Vamos escrever aqui. Ano. Vou escrever bissexto. Assim que escreve bissexto? Bom, não sei escrever bissexto. Acho que é dessa maneira aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bissexto. Bacana. Então vamos dar aqui um executar. E aqui o nosso programa perguntou. Insira um ano. Se eu colocar o ano 1000. Não apareceu que é um ano bissexto. Vamos ver, talvez aqui no Wikipedia tenha uma lista de anos bissextos. Não, não tem. Não, não tem, mas não tem problema. O importante é que isso aqui é verdade. Então vamos analisar isso aqui de novo. Vamos dar um outro executar. Vamos pensar no ano 2000. O ano 2000 foi um ano bissexto? Foi um ano bissexto. O ano 2000 foi um ano bissexto. Pô, seria bacana se a gente tivesse uma lista aqui, né? Lista anos bissextos. Isso que eu deveria ter feito já antes, né? Bacana. Então a gente está aqui, ó. Então vamos testar. O ano 2016 vai ser um ano bissexto. Vamos ver se o nosso programa dá isso aqui certo pra gente.
Então 2016, bissexto. Bacana, apareceu bissexto. Vamos pegar agora um ano que não seja bissexto. Então se eu vim aqui na lista, o ano de 1962. Será que ele é bissexto? Então 1962 não é bissexto e realmente não está naquela lista. Mas basicamente isso aqui que a gente tinha que fazer. Nós traduzimos aquela expressão, aquela condição em if else. Por último, só uma última coisa que eu tenho que adicionar aqui é: eu poderia jogar o resultado de toda essa expressão aqui em uma variável boolean. O que eu quero dizer com isso? Você lembra da nossa variável boolean que a gente viu já há algum tempo atrás? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Deletar isso aqui. Eu vou criar uma variável boolean com letra minúscula, né? Uma variável boolean chamada x, que vai ser igual a essa expressão aqui. Então olha só o que a gente fez. Eu posso, quando a gente faz essa comparação aqui, utilizando o sinal igual para ver que se essa expressão é verdadeira ou falsa, o que retorna para a gente é verdadeiro ou falso. É isso que é retornado para a gente. De tal modo que eu posso jogar o resultado de toda a expressão aqui, ó, dessa comparação em uma variável boolean. Ou seja, isso aqui, ó, vai ser avaliado como sendo verdadeiro ou falso. Ou seja, se toda essa expressão aqui, ó, for avaliada como verdadeira, eu vou jogar verdadeiro na minha variável boolean. Agora, se por algum motivo isso aqui for avaliado como falso, eu jogo falso na minha variável boolean. De tal modo que eu posso até dar um print na minha variável boolean. Então, olha só, eu vou jogar aqui um print em x. Simplesmente assim, ó. Um print na minha variável x. Então, vamos entender, eu não mudei nada aqui daquela minha condição, é a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi jogar essa expressão, o resultado dessa expressão, para ser armazenado na minha variável boolean x. E aqui eu estou dando um print na variável x. Então, se eu der executar, insiro um ano, ano de 2000, que era um ano boolean, era um ano bissexto. Ano de 2000, olha só que aparece aqui para mim a palavra em inglês verdadeiro, true. Verdadeiro apareceu aqui para mim. Se eu agora colocasse um ano que não seja bissexto, por exemplo, 1999, aparece para mim falso, obviamente em inglês. Então beleza, era isso que a gente tinha que ver nessa aula aqui, era mais para revisar todos os operadores que a gente viu. E é isso, te vejo na próxima aula, que vai ser a aula número 22, com mais Java. Até mais!